Nós conversamos hoje com a defensora pública Rosana Leite. Seja muito bem-vinda, doutora Rosana. Obrigada, muito obrigada pelo carinho. Cada vez mais a gente vê uma violência crescente quando o assunto é relacionado a mulheres. Então, por isso a gente fica muito feliz quando a gente vê se levantando outras mulheres dentro das suas áreas, defendendo a nossa causa. Antes da gente iniciar alguns temas aqui que a gente vai trabalhar, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho das iniciativas da Defensoria, principalmente ali na área que a senhora atua, justamente para que esses direitos sejam assegurados a nós. Sim, eu atuo no Núcleo de Defesa das Mulheres, o NUDEM, aqui de Mato Grosso, e é muito importante dizer que o NUDEM, nós temos um NUDEM pelo menos em cada estado do país, e nós fizemos questão dentro da Defensoria Pública de massificar esse nome NUDEM, para que a história das mulheres, a história das pessoas que trabalharam no NUDEM também, dos defensores, das defensoras, seja garantido, porque as mulheres são carentes de história, né? Então precisamos também garantir a história daqueles lugares que atendem mulheres. E os NUDEMs, eles foram crescendo no país. Nós tivemos o primeiro NUDEM lá no Rio de Janeiro, que já tem 30 anos, e através desse NUDEM, que é referência, outros NUDEMs foram criados, e aqui de Mato Grosso também, e dentro dessa atuação, nós atuamos em toda e qualquer defesa das mulheres vítimas de preconceito, violência, discriminação, dentro e fora de casa, e tem crescido muito realmente, porque a sociedade recebeu muito bem esse trabalho. Sem dúvida, com a Lei Maria da Penha, as atribuições da Defensoria Pública modificaram um pouquinho, principalmente nessa defesa das mulheres, e tem sido muito bem recepcionado pela sociedade. A senhora citou aqui agora para nós a Lei Maria da Penha. Sim. E, sem dúvida alguma, é uma arma importante na nossa defesa, né? Só que aí tem uma pesquisa do Data Senado que apontou que 79%, salvo engano, das mulheres não denunciam situações de violência quando se sentem ameaçadas ou coagidas. O que justificaria uma pesquisa como essa, na sua opinião e na sua experiência? Aponta talvez que as mulheres não tenham confiança na eficácia da lei ou nos órgãos que deveriam atuar na defesa dessas mulheres. Isso considerando, minha gente, que a lei, a senhora vai me corrigindo se eu estiver errada, que a Lei Maria da Penha é uma das mais aplicadas aqui no estado. Mato Grosso, se não me engano, acho que é o terceiro estado que mais aplica a lei. Isso talvez aponta o quê? Que a lei aqui ela funciona, ou que os casos de violência aqui no estado ainda é muito alto? Mato Grosso foi o primeiro estado a aplicar a Lei Maria da Penha, e nós somos o único estado que aplicamos na integralidade a Lei Maria da Penha. Essa pesquisa do Data Senado, realmente 79% das mulheres não lavraram, não buscaram o poder público com medo que a agressão se tornasse ainda maior. Realmente há essa dúvida se a Lei Maria da Penha é eficaz, isso quando nós estamos falando de violência doméstica familiar. Sim. Se a Lei Maria da Penha é eficaz, se elas terão o amparo que elas precisam, e justamente por aquele delito que acontece dentro de casa, quando acontece uma violência doméstica familiar, acontece um delito, um crime, justamente por esse crime ser praticado por uma pessoa que convive, que tem intimidade com ela, Da confiança, que às vezes até planejou tantos sonhos, é o pai dos filhos e filhas dela, então teve aquele contato mais íntimo. Então essa pessoa que praticou essa violência contra essa mulher conhece a rotina da mulher, sabe onde encontrar essa mulher, então fica ainda mais grave, né? Então muitas delas ainda têm essa dúvida, mas a Lei Maria da Penha ela surgiu para amparar qualquer tipo de situação de violência doméstica e familiar dentro de casa. Então, temos instrumentos que venham proteger essa mulher, principalmente um instrumento importantíssimo que são as medidas protetivas de urgência. E dentro das medidas protetivas, a mulher pode pedir qualquer medida de caráter civil ou criminal. E o afastamento do agressor é aquela medida que tem garantido a integridade física de muitas mulheres. E é eficaz? Sim, é eficaz desde que nós saibamos se essa medida está sendo cumprida, se essa decisão judicial está sendo cumprida, porque nós não temos como deixar segurança todos os dias ao lado dessa mulher. Estamos num país que não basta gritar polícia, encontrar a polícia aos pés, mas temos medidas de fazer, temos formas de fazer com que essa medida seja eficaz. Tem o SOS Mulher, que é um aplicativo de smartphones, tem a tornozeleira, o botão do pânico, e a última razão do sistema, que se não tiver jeito, é a prisão
daquele agressor que está ameaçando a mulher. Então tem formas? Tem, mas se a medida não estiver sendo cumprida, ela tem que nos comunicar para que nós possamos fazer com que a Lei Maria da Penha seja de fato eficaz. Existe aí um trabalho que eu penso que deve ser em conjunto, então, entre os órgãos de defesa e também o poder público. Sim. Existe essa conversação, principalmente muito, em que pé que está os andamentos? Existe muito essa conversação. No artigo 8º da Lei Maria da Penha diz dessa interligação que nós falamos da rede. A rede está justamente, proteção. Sim, a rede de proteção à mulher está ali dentro da Lei Maria da Penha, no artigo 8º, onde diz que esses poderes e essas instituições devem estar interligadas. Por quê? Porque, vejam, aconteceu o crime, outras situações à volta acontecem, a necessidade de defesa dessa mulher, muitas vezes dos filhos e das filhas, dos amigos e amigas, dos familiares que estão à volta. O agressor, muitas vezes, aquela pessoa que agride a mulher, que ameaça a mulher, muitas vezes ele não ameaça somente a mulher, ameaça o entorno da mulher, e sem contar que uma violência dentro de casa, ela externa os nossos muros e atinge a sociedade toda a sociedade. Então, há necessidade de se atuar em todas as frentes, colocar essa defesa da mulher, esse enfrentamento à violência contra as mulheres em todos os lugares, já que nós somos maioria, e também que os delitos, em sua maioria também, de 10 boletins de ocorrência, 6 ou 7 são de violência contra as mulheres. Nós somos as maiores vítimas dos crimes, então há necessidade desse cuidado maior no que diz respeito ao enfrentamento à violência contra as mulheres, dentro e fora de casa também. A gente percebe também, doutora Rosana, que muitas mulheres, vítimas ou coagidas, ameaçadas, enfim, de violência ou pelos seus companheiros, enfim, elas até buscam auxílio da Delegacia da Mulher, da Defensoria Pública, e aí tem-se uma medida, então, protetiva para essa mulher. Sim. Só que daí ela mesma acaba rompendo essa barreira, abrindo de novo as portas para esse agressor. E aí, em hipótese alguma, me corrija, mas eu acho que em hipótese alguma nós podemos também julgar essa mulher. Porque às vezes ela é dependente desse homem financeiramente. Sim. Às vezes a própria família não tem essa rede de apoio que a senhora acabou de citar aqui, que é tão importante. Como que a Defensoria Pública, eu pergunto isso com tranquilidade, porque eu sei que a senhora exerce esse papel, mas como que a Defensoria Pública, no contexto geral, ela pode auxiliar essa mulher? Prestar apoio a essa mulher, com ação realmente eficaz, para que ela não tenha que abaixar a guarda, para que esse agressor retorne para a casa dela, para a vida dela. E vejamos, são vários fatores que fazem com que ela retorne esse relacionamento. E olha a necessidade, que bom seria, nós estávamos falando um pouquinho antes aqui de começar a entrevista, que bom seria se tivéssemos apenas pessoas vocacionadas atuando nesta defesa, nesse enfrentamento, para entender todo o contexto de violência, para entender também o que é o feminismo, para agir em prol dessas mulheres. Se não temos apenas pessoas vocacionadas, as capacitações são super necessárias, capacitações permanentes em todos os lugares e todas as instituições e poderes que irão receber as mulheres vítimas de violência. Por quê? Para entender que muitas delas voltam a esse relacionamento, e eu arrisco dizer que muitas delas estão no ciclo de violência doméstica e familiar, que é aquele ciclo da tensão, explosão e lua de mel, e elas são assassinadas quando? Na segunda fase, ali na explosão. Então, se elas estão neste ciclo, sequer chegam, é justamente o ciclo que vai e volta. Quantas pessoas nós conhecemos que estão num relacionamento, e aí, como é que você tá? Encontra na rua, eu tô bem, mas eu tô mais ou menos, não tô muito bem, meu relacionamento amoroso não tá muito bacana, e depois você encontra essa mesma pessoa, 2 semanas depois ela fala, acertamos os ponteiros, estamos tudo bem. Então, será que essa pessoa não está no ciclo da violência, tensão, explosão e lua de mel, e esse ciclo vai se repetindo até que acabe acontecendo, infelizmente, os feminicídios? Então isso é para se analisar. A Defensoria está ali justamente para ajudar a quebrar este ciclo. Não que esses dias eu ouvi, puxa, mas a senhora é a favor do divórcio, parece que todo mundo tem que largar para a senhora. Eu falei, não, eu sou a favor da vida feliz, do casamento feliz, da união estável feliz, e se não tiver jeito, que aconteça um divórcio feliz também. Então, eu quero que as pessoas não vivam em violência, eu não gostaria de ver nem homens nem mulheres vivendo num contexto de violência. Tão bom viver feliz todos os dias, não é isso que nós plantamos, viver feliz todos os dias, mas muitas mulheres chegam na Defensoria e falam assim, poxa, eu sou feliz
5 dias, 6 dias, mas quando entra a pinguinha lá em casa, final de semana, é a total infelicidade. Mas depois a geladeira tá farta, quer dizer, veja, a banalização dos atos do mal, né? Veja só, então, banalizando toda aquela situação de um contexto de 2, 3 dias da semana de absoluta infelicidade para 4 dias, 5 dias de felicidade. Não, não é isso que nós buscamos, porque isso pode redundar em algo muito mais grave. Então, a pessoa que atende essa mulher tem que entender, qualquer pessoa que atende essa mulher tem que entender que se ela voltar 10, 20 vezes, ela tem que ser atendida da mesma forma, porque ela está neste ciclo. Ou ela pode ser dependente emocional, ou ela pode ser dependente financeira desse companheiro e tem medo pelos seus filhos e filhas de passar por uma situação mais grave financeiramente. Então, todo esse contexto deve ser analisado. Não é algo simples de se analisar um contexto de violência contra a mulher, principalmente no ambiente doméstico. Então, se não é algo simples, ela tem que ser acompanhada. Se ela tomou a decisão, lavrou um boletim de ocorrência, pediu medida protetiva, decidiu romper aquele relacionamento, ela tem que ter todo o amparo em todos os lugares. Se ela não é capacitada, nós temos que ajudá-la a se fortalecer no mundo do trabalho também, para que ela saia mais firme, garantir que as medidas protetivas sejam cumpridas. Tudo isso e mais um pouquinho. Isto acontece aqui no nosso estado, isto acontece aqui na nossa Cuiabá, isso acontece nas cidades aqui de Mato Grosso. Nós tentamos fazer com que aconteça. É claro que nós estamos falando ainda de uma lei, a Lei Maria da Penha, uma lei, todo mundo fala, todo mundo enche a boca para falar, né? Olha, é uma das leis mais importantes do mundo, a ONU declarou que é uma das 3 leis mais importantes no que diz respeito ao enfrentamento à violência contra as mulheres. Nós não temos ainda a estrutura que nós gostaríamos, mas as ações, sem dúvida, as ações positivas, afirmativas, são feitas por todos os poderes e instituições para tentar enfrentar essa violência. Isso tudo tem sido feito. O aumento dos feminicídios, sim, infelizmente eles aconteceram. Agora, o Núcleo de Defesa da Mulher, através da Defensoria, nós vamos fazer uma proposta para as instituições e poderes para que nós possamos criar uma comissão para investigar esses feminicídios. Nós temos que saber como eles estão acontecendo. Se eles aumentaram e eles são delitos anunciados, tem que se prevenir de alguma forma. Nós temos que saber em que condição aquelas mulheres foram assassinadas, quanto aos feminicídios, já que eles podem ser evitados. Então, são ações que vão sendo tomadas de acordo com a necessidade e com tudo que nós estamos presenciando aqui no Estado. Nós citávamos, a senhora entrou no assunto de feminicídio, nós citávamos aqui, um pouquinho antes de iniciarmos, enfim, a nossa entrevista aqui, antes da participação de você aí que está nos acompanhando, mas nós conversávamos de 2 casos que acabou nos chocando muito, né? Pela violência, o primeiro por se tratar de pessoas conhecidas em todo o estado, e o mais recente, que foi o caso da Emily, portanto, pela violência da situação. Sim. Né? Que independente de classe social, se é homem ou se é mulher, é muito chocante a forma como aquela moça foi morta, né? E quando a gente pensa numa situação de feminicídio, de uma maneira como uma foi morta e a outra também foi morta, elas se encontram em um ponto que elas romperam esses relacionamentos. Elas disseram um basta para esse relacionamento, né? Depoimentos de familiares, amigos, de pessoas que conheciam essas mulheres vítimas demonstram isso. Onde nós estamos falhando? Onde a lei está pecando? Eu acho que nós temos leis aqui no Brasil eficientíssimas. Eu acho que nós precisamos tratar da sociedade, quebrar paradigmas. Era nesse ponto que eu gostaria que a senhora realmente abordasse. A violência, ela precisa ser enfrentada em todos os lugares. Tirar a violência contra as mulheres da piada, deixar de banalizar, de coisificar o corpo da mulher, tratar a mulher realmente com igualdade. A igualdade de gênero, ela perpassa por tudo isso. Não adianta nós tratarmos somente o enfrentamento à violência doméstica e não tratarmos as violências que as mulheres estão expostas nas ruas, no ambiente de trabalho, com tantos assédios. A nossa forma, se nós vivemos, por exemplo, numa democracia, onde nós devemos ser iguais
todos e todas e todes devemos ser iguais, o tratamento deve ser equânime. Será que nós, mulheres, estamos sendo tratadas da mesma forma? Será que a democracia de um homem tem sido igual para ti, que é uma mulher? Então, são perguntas que nós temos que fazer para realmente repensar este modelo de vida que nós estamos levando, como nós estamos criando os nossos filhos e filhas, como a educação está entrando em toda essa situação, porque a educação ainda é a chave. Todas as vezes que nós nos deparamos com o enfrentamento à violência contra a mulher, nós vamos cair na educação. Por que não tratar a educação de forma firme? Olha, nós entramos em um comércio. O que você se depara no balcão? Não é um código de defesa do consumidor? Ali nós estamos falando de bens, né? De dinheiro, como você não ser ludibriado, como respeito ao consumidor, à consumidora. Aqui, quando nós falamos de enfrentamento à violência contra as mulheres, nós estamos falando de vida. Há necessidade de divulgar essa lei, há necessidade de cartazes em todos os lugares, denuncie, porque quanto mais visível for, a sociedade vai se indignando mais e não vai aceitando. Homens e mulheres hoje, não só as mulheres não estão aceitando, muitos homens também estão se indignando, eles também não estão aceitando. Então eu chuto dizer e arrisco dizer que é um nicho pequeno hoje de homens, mas que estão fazendo um grande estrago na sociedade com o machismo. É verdade. E é tão importante essas suas colocações, é tão importante que realmente as pessoas despertem para algumas situações. Existe uma pesquisa que aponta que 97% de mulheres que são assediadas nas empresas, elas não denunciam essas abordagens um pouco mais invasivas, sabe? O assédio realmente sexual que acontece ali dentro, essas mulheres não têm a coragem de chegar nos seus superiores e denunciar um chefe de departamento, alguém a quem ela é subordinada, por medo de perder o trabalho? Às vezes é o temor, principalmente o temor de perder o trabalho, mas tem outro temor. E esse temor eu acho que é um desafio que nós temos que romper na sociedade, é o crédito, a palavra das mulheres. Então nós precisamos ter crédito. Nós fomos desacreditadas muitos anos em nossa história, em nossas vivências, os nossos corpos muitas vezes não são tidos como nossos, né, mas são públicos porque todo mundo decide sobre o corpo da mulher. Hoje não, hoje nós precisamos ter crédito de fato, para que as mulheres também possam ter coragem de narrar essas violências que elas estão passando, de sair daquela situação de serem culpadas ainda, de se culpabilizar pelo crime que outra pessoa está praticando. Como se eu te provoquei. Talvez se eu não tivesse saído com essa saia... E quantas pessoas nos perguntam, para você, por exemplo, quantas vezes você... Mas será que agora eu não posso mais olhar para ninguém? Como é que eu vou flertar? Como é que eu vou paquerar? Gente, todo mundo sabe qual é esse ambiente. Sim. E todo mundo sabe o que é consentimento. Consentimento é muito importante. E fora que muitas importunações, por acontecerem em ambientes públicos também, passam despercebidos por muitas mulheres. E pegando esse gancho, eu já quero perguntar para a senhora a respeito do trabalho que é desenvolvido com outras defensorias do Estado. Eu sei que tem algumas ações sendo feitas, sim, tem coisas ficando forte, tem ações ficando fortes, se fortalecendo, por meio aqui do trabalho, não se acanhe por isso, mas um trabalho que é lindamente encabeçado pela senhora, pelos seus esforços, justamente por esse acompanhamento, né, da violência e combate a esses abusos contra mulheres. Eu gostaria que a senhora contasse essas novidades que vêm de primeira mão, por iniciativa da Defensoria Pública aqui do Estado. É um trabalho que eu pessoalmente admiro demais. Eu tenho certeza que você aí que está nos acompanhando também vai ficar bem feliz com essas novidades. Sim, no dia 1º e dia 2 de junho nós realizaremos aqui em Mato Grosso o primeiro FONADEM, que é o primeiro fórum que irá reunir as defensoras públicas e defensores públicos que atuam na defesa das mulheres. E a sociedade será convidada, será um evento justamente para tratar das nossas atribuições, mas que nós convidaremos também a sociedade, aquelas pessoas que quiserem participar conosco e que virão também defensoras do Brasil inteiro, defensores do Brasil inteiro, que se interessam pelo assunto, que atuam nesta causa, mas é preciso
pela Defensoria Pública estar tão forte nessa atuação no Brasil inteiro em defesa das mulheres, é preciso sim firmar entendimentos dentro da Defensoria Pública, também as atribuições, que essas atribuições sejam unidas para um propósito só, receber também informações dos outros estados, como estão sendo as ações. Então tudo isso serve para nós formarmos uma atuação mais forte nacional na Defensoria Pública, e será realizado aqui em Mato Grosso com muito orgulho. A Defensoria Pública de Mato Grosso está trazendo esse evento para cá. E uma defensoria acaba auxiliando a outra, é um trabalho em conjunto. Muito. Se uma Defensoria Pública tem uma cartilha bacana, é replicada para todas as defensorias do Brasil, as próprias atuações, qual que é o seu entendimento nesse sentido, por ser defesa das mulheres e por ser a Lei Maria da Penha, ela aplicada nacionalmente e não ser aplicada integralmente como nós gostaríamos. Às vezes em um estado é aplicado de uma forma, em outro estado de outra forma. Então essa troca de informações para nós é valiosa demais. O feminicídio estará em pauta Com certeza. Nós atuamos também na memória da vítima, né? A Defensoria Pública tem feito esse trabalho, porque por muitos anos a vítima foi tão julgada quanto aquela pessoa que praticou o crime, principalmente dos júris. Então, há essa importância de se garantir a memória da vítima, o respeito à vítima em acontecendo o feminicídio ou a tentativa de feminicídio. E eu gostaria muito de falar do maior desafio que nós temos. Hoje, o maior desafio, a meu sentir, é dar crédito à palavra das mulheres. Isso é muito importante, não só que o sistema de justiça dê esse crédito, não só que a palavra da mulher tenha sentido para nós do sistema de justiça, com as leis que garantem, com os direitos humanos das mulheres, mas toda a sociedade. É preciso se entender dentro do contexto. As estatísticas estão mostrando. Quando se fala de violência da mulher, quem é a vítima contra a mulher, quem é a vítima e quem é o agressor. Não precisamos de vídeos externando o que nós estamos, infelizmente, presenciando. Quantos vídeos a mostrar violências sexuais, feminicídios, violências domésticas contra as mulheres. Não precisamos de vídeos, porque já estamos fartos de tantas informações e entender que realmente elas são vítimas. Então, ao menor sinal, é muito bom buscar ajuda e que a sociedade entenda de fato que não precise, dentro da família, alguma mulher ser vítima para dar crédito à palavra da mulher. Que elas não sejam culpadas mais pelas suas vestes, pelo seu comportamento, porque todas e todos somos livres e podemos ter o comportamento que tiver sem que sejamos vítimas e sem que tenhamos que passar por várias violências que estamos passando dentro e fora de casa. O Núcleo de Defesa da Mulher, ele fica aqui na Avenida do CPA, está à disposição para orientação, para propositura de ações, para dúvidas, e participamos de conselhos de direito, de comissões também, de palestras, de qualquer forma que venha a fomentar os direitos humanos das mulheres e enfrentar essa violência. Nós estamos ali prontas e à disposição. É isso. Muito obrigada mais uma vez, doutora Rosana. E muito obrigada para você também. E, gente, o recado foi dado e ele é claro. Nós precisamos perceber as situações e não apenas ficar como testemunha ocular. Precisamos agir também. Precisamos agir. Precisamos fortificar essa voz. Eu fico muito empolgada com esse chamamento, porque realmente não dá mais para nós sermos omissos. O recado foi dado, vamos agir, vamos perceber. E eu quero, antes de ir embora, dar mais um recadinho, que é aquele de sempre. Continue aqui ligado no nosso site, tem muita informação, tem muita notícia rodando aí para você acompanhar e ficar sempre muito bem informado. Agradeço demais a sua companhia conosco e já te convido para a nossa próxima entrevista. Até daqui a pouco.